Então a gente fala agora do crime continuado qualificado ou específico. Para que a gente possa falar em crime continuado qualificado ou específico, a gente tem que ter, além daqueles requisitos que eu já tratei, ou seja, a prática de mais de uma ação ou omissão resultando no cometimento de mais de um crime da mesma espécie e outras condições de tempo, lugar, execução e outras condições semelhantes, e temos que ter a ideia de que aquele crime subsequente nada mais é do que uma continuação daquele primeiro crime, ou seja, além desses 4 requisitos que já tratamos, temos que ter também a prática de crimes dolosos. O que é um crime doloso? Crime doloso é aquele praticado com a intenção de cometer algo. Então, por exemplo, quando naquele exemplo eu falei de uma pessoa que, querendo matar alguém, pega sua arma e atira, ela tem a intenção de, cometendo essa conduta, ela age tendo em conta aquele fim específico de matar aquela pessoa. Então ela tem o dolo, a vontade de matar aquela pessoa, de realizar aquele crime. Portanto, estamos lidando com um crime doloso. É diferente do crime culposo, por exemplo. O crime culposo é aquele cometido com desídia, falta de atenção, imprudência, imperícia. Então, naquele exemplo que eu dei do motorista que, distraído, acaba subindo na calçada e atropelando uma pessoa. Aquele crime é um crime culposo. E, portanto, se nós estamos lidando com um crime culposo, nós não vamos poder falar de um crime continuado, qualificado ou específico. Por quê? Porque para a gente falar no crime continuado, qualificado ou específico, são sinônimos, obviamente, nós temos que ter crimes dolosos. Basta crime doloso? Não. Além disso, temos que ter o quê? Esses crimes dolosos, eles têm que ser praticados contra vítimas diferentes. Então, nós temos que ter crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes. Basta isso? A gente ainda tem um terceiro requisito. Portanto, não bastam esses 2 requisitos. O terceiro requisito é o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Violência ou grave ameaça à pessoa. Um exemplo de crime doloso contra vítimas diferentes com emprego de grave ameaça à pessoa. Um agente ingressa, sobe no ônibus e, portando uma arma, ou seja, ameaçando aquelas pessoas, ele subtrai, ele pega os bens daqueles passageiros. Então, nós temos um crime doloso, vários crimes dolosos, porque ele rouba daquele primeiro passageiro, do segundo, do terceiro. Portanto, nós temos crimes dolosos contra vítimas diferentes e com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Portanto, nesse exemplo que foi dado, nós temos, em tese, um crime continuado qualificado ou específico. Perfeito? Conforme a própria intuição da gente percebe, aqui nessa hipótese de crime continuado qualificado ou específico, nós estamos lidando com uma situação que é
mais grave, mais trágica, pior. Ou seja, essa conduta aqui, ela vai ter uma resposta do Estado mais grave também. Então, se lá, no crime continuado simples, o juiz pegava aquela pena maior e aumentava de 1/6 até 2/3, aqui, como é uma situação mais gravosa, o juiz tem que pegar a pena mais grave daqueles crimes. Então, nesse exemplo que eu dei, ele praticou o roubo contra 4, 5, 6 passageiros. O juiz pega a pena de um desses roubos que ele entende que foi punido, que tem que ser punido da forma mais grave. Então, por exemplo, o roubo ele é punido grosseiramente com 4 a 10 anos de reclusão. Portanto, o juiz pode ele pode estabelecer nessa escala uma pena de 4 a 10 anos para o roubo. Se em um roubo desses, contra alguma dessas vítimas, há alguma característica que o juiz entende que esse roubo tem que ser punido de maneira mais grave, ele pode estabelecer, por exemplo, para o primeiro roubo, uma pena de 4 anos, para o segundo, uma pena de 4, para o terceiro, 4. Só que em uma vítima não quis entregar, por exemplo, o celular. E aí a pessoa que foi pegar o celular agrediu aquela vítima, por exemplo, e aí o juiz entende que tem que ser uma pena de 5 anos. Então, nesse caso aqui, o que o juiz vai fazer? Vai pegar a pena do crime, a pena mais alta, e vai aumentar, diferentemente do crime continuado simples que eu falei, em que o aumento é de 1/6 a 2/3, aqui, como é uma situação mais trágica, mais grave, o juiz vai aumentar até o triplo, até 3 vezes. Perfeito? Então, nesse caso aqui, que eu dei, se por acaso a pessoa fosse condenada por cada crime desse aqui em conjunto, ou seja, somando cada pena dessa, a gente chegaria ao total de quanto? 4 com 4, 8, com 8, 12, 12 com 5, 17. Ela chegaria ao total de 17 anos. Se o juiz pegar essa pena aqui, de 5 anos, que é a pena mais grave, e aumentar o limite que ele chega, o limite, o máximo, num caso muito grave de crime continuado, qualificado específico, o máximo que ele pode chegar é de 15 anos, que, compare, é menor do que se nós somarmos cada pena dessa. Portanto, nesse caso aqui, a aplicação do crime continuado qualificado ou específico, ela vai valer a pena para aquela pessoa. Por quê? Nós temos, então, um benefício para aquela pessoa que agiu, que é justamente o quê? Toda a lógica que está por trás do crime continuado. Lembra daquela justificativa que eu apresentei lá no princípio? De que o crime continuado ele surgiu para impedir a aplicação da pena de morte para aquela pessoa que cometeu o furto pela terceira vez? É justamente essa ideia aqui, de aplicar uma pena menos severa para quem praticou o crime continuado. Perfeito? Então, essa aqui essa lógica é a lógica que está por trás da ideia do crime continuado. Lembrando, se por acaso nós estivéssemos aqui num caso concreto em que essa soma aqui de cada crime solto desse menos do que a aplicação desse aumento de até 3 vezes, nós não vamos aplicar esse aumento, porque ele seria prejudicial ao preso. E como dito, o crime continuado ele somente vai ser aplicado, e isso tudo está previsto lá no Código Penal, tá, gente? Não é uma ideia boa, não é uma benesse do Estado, isso é um direito, está previsto no Código Penal. Então, isso somente vai ser aplicado se gerar uma situação mais benéfica ao preso, ao apenado. Perfeito? Então, com isso, nós terminamos a ideia de crime continuado. Agora, por que isso é importante para quem já está no sistema prisional, para quem já foi condenado?
muitas das vezes na prática a gente vê o seguinte: aquela pessoa vai presa e aí durante a execução da pena daquela pessoa vão chegando outras guias de execução. Guia de execução, o que é? Você tem o processo e aí o processo vai tramitando. Chega um momento em que tem a condenação. A condenação, ela necessariamente termina o processo? Não necessariamente. Pode ter algum recurso, pode ter algum outro instituto que prolongue aquele processo e que não faça ele acabar aqui na condenação. Então o processo pode continuar tramitando, andando. E aí chega um momento em que a gente chama de trânsito em julgado, que o processo para. Nesse momento, a pena está consolidada, ou seja, é aquela pena que o juiz entendeu que tem que ser imposta àquela pessoa. E a pena ela não se torna mais discutível, certo? Ela está acabada, é aquilo dali. Pode ter alguma hipótese que a gente chama de revisão criminal? Pode, mas são casos muito restritos, muito específicos e que vão ser abordados ao longo desse projeto. No entanto, são casos muito específicos, muito difíceis de se encontrar na prática. Então, quando a gente chega nesse momento aqui, que a gente chama de trânsito em julgado, aquela condenação ela está estabilizada, ela não muda. É aquilo dali. Perfeito? Então, na prática, o que acontece às vezes? A pessoa já tem aquela condenação transitada em julgado, e aí durante a execução daquela pena, vão chegando outras condenações. Perfeito? Então a gente tem um processo que é composto do que a gente chama, particularmente aqui no Espírito Santo, de procedimento de unificação de penas, ou PUP, que é um processinho branco. E aí, nesse processinho branco, a gente tem a soma de outras condenações, que são aquelas guiazinhas azuis, que são guias de execução. Então, naquele processo branco, o que ele está ali representando? É a soma daqueles outros processos azuis que estão embaixo. Cada processo azul corresponde a uma guia de execução. Perfeito? Então, você tem o PUP e você tem as guias de execução. O procedimento de unificação de penas, como dito, ele vai resultar do quê? Da soma dessas guias de execução. Só que pode acontecer, naquele caso que eu expliquei, que aquela pessoa que cometeu um crime de roubo àquela farmácia hoje, outro crime daqui a 2 dias e mais um terceiro crime daqui a 2 dias, é possível que cada crime desse tenha gerado um inquérito específico, ou seja, uma investigação da polícia específica, e dessa investigação da polícia tenha chegado a informação para o Ministério Público tão somente desse primeiro crime. Perfeito? Então é possível que o Ministério Público, ciente desse primeiro crime, ele vá e acuse aquela pessoa daquele crime. Só que um outro promotor pode ter ciência daquele segundo crime, do crime 2, que gerou o inquérito 2, ou seja, a investigação da polícia 2. E aí foi para o Ministério Público, e o Ministério Público acusa aquela pessoa desse crime 2. E assim sucessivamente, para o crime 3, para o crime 4, ou seja, cada crime específico, ele pode gerar uma investigação e um processo específico e a pessoa ser condenada por aquele processo. E aí, na prática, o que a gente vai ver muitas das vezes? Nós vamos ver guias de execução que são relativas a crimes que preenchem aqueles 4 requisitos que a gente apontou já. Perfeito? Então, nesses casos em que há guias de execução que cumprem aqueles requisitos que eu já apontei, que são, por exemplo, a prática de mais de um crime, prática de mais de uma ação ou omissão, gerando em mais de um crime
que apresentam as mesmas condições de tempo, de lugar, condições de execução e que tem outras características específicas que fazem a gente entender que aquele segundo, terceiro crime nada mais são do que continuação daquele primeiro, nesses casos específicos, mesmo em que cada uma dessa condenação venha em uma guia de execução, um processinho daquele azul, mesmo nesses casos, a gente pode pedir para o juiz, para ele, ao invés de pegar a primeira guia de execução e somar com a segunda, somar com a terceira, ao invés dele fazer isso, ele aplicar o que durante a própria execução da pena. Ele deixar de somar, ele não vai somar mais essas guias de execução e ele vai reconhecer o que? A prática do crime continuado. Isso está previsto na lei de execução penal, gente. O juiz da execução penal é competência dele decidir, não só sobre a soma daquelas guias, ou seja, crimes que não têm nenhuma relação um com o outro, ele vai somar, cada crime vai gerar uma condenação, cada condenação uma pena, então ele vai ter que somar. No entanto, se a gente estiver diante de guias de execução que preenchem aqueles requisitos que eu já apontei do crime continuado, é possível ao promotor, é possível ao defensor público, é possível ao advogado provocar o juiz para que o juiz reconheça a prática do crime continuado. Portanto, se estivermos diante daquelas condições que eu falei, daqueles requisitos para o reconhecimento do crime continuado, é bom que a gente tenha ciência disso, de que isso pode ter gerado diversas guias de execução e que a gente pode estar respondendo por cada crime desse isoladamente. E isso vai ser prejudicial, muitas das vezes, do que simplesmente a gente reconhecer a prática do crime continuado. E nesse caso específico, a gente vai ter a pena, como eu já dito, a pena de um desses crimes vai ser aumentada, mas muitas das vezes vai resultar em uma situação mais benéfica para o preso do que simplesmente somar aquelas penas. Daí porque a importância dessa aula, a importância desse curso, especificamente quanto a esse tema de crime continuado, é exatamente essa, a de chamar a atenção para, nas hipóteses em que há aqueles requisitos, em que a pessoa tem a ciência de que praticou aquele crime com mais de uma ação ou omissão. E essas ações ou omissões, elas resultaram na prática de mais de um crime. Esses crimes, eles foram cometidos nas mesmas condições, em condições semelhantes, de tempo, de espaço, o modo de execução é parecido. Tem outras características específicas que dão a percepção de que aqueles outros crimes são nada mais do que a continuação daquele primeiro crime. Se estivermos diante dessa hipótese específica, se o preso tem essa consciência, ele pode informar ou ao defensor público ou ao seu advogado, ou inclusive em visitas de magistrados à unidade prisional, em visitas do Ministério Público às unidades, que também é dever desses órgãos, o comparecimento nas unidades, ele pode chamar a atenção desses operadores do direito, desses atores do sistema jurídico, que é possível que ele esteja sendo punido de forma exacerbada. E é possível que seja reconhecido, no caso dele, o crime continuado. Perfeito? Então, a intenção dessa aula é justamente chamar a atenção para esse ponto específico. Espero que tenha ficado claro. E se por acaso estivermos diante de uma situação dessa, que a gente possa chamar a atenção para quem puder prestar a nossa assistência, para que isso seja concretizado como um direito do preso. Ok? Então, finalizando essa ideia, me despeço de vocês e agradeço a atenção.